O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele ama a todos nós. E Ele reservou esse espaço, esse lugar e esse tempo e o dia que se chama hoje para falar aos nossos corações. Deus falou muito ao meu coração durante esses dias a respeito da mulher virtuosa. Acredito que muitos de vocês já ouviram muitas pregações desse tema. Eu mesma ouvi várias. E todas as vezes que eu ouvia falar em Provérbios 31, sempre tinha ali naquela lista umas 10 coisas que eu ia falar assim, não vai ter como ser desse jeito, esse negócio parece muito assim inatingível, que coisa é essa, Senhor? E sempre, todas as ministrações que eu ouvi de Provérbios 31, eu comecei a me achar em falta. Aí eu falava assim, olha, não sei não, eu não gosto muito de ouvir sobre Provérbios 31. Eu falava no meu coração. Até que o Senhor ministrou no meu coração um propósito. Por que Provérbios 31? Por que está ali essa passagem? E aí eu fui entender. E eu achei tão maravilhoso. Eu comecei a olhar na minha vida e comecei a ver, porque hoje eu tenho 50 anos e já vivi algumas coisas. E então eu comecei a ver assim a mão do Todo-Poderoso, como Ele é perfeito. Toda palavra divinamente inspirada serve para redarguir, para nos ensinar. É maravilhoso, a palavra do Senhor, ela é inteira, ela é proveitosa. Tudo. Irmã Débora, como é que pode aproveitar que é um monte de nome? Não é? Quando a gente chega ali em Crônicas, tem muitos nomes, mas quando a gente vai lendo assim, números, tem muitos nomes, e aí não sei quem gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, que gerou não sei quem, uns nomes que não é da nossa cultura. Até aí, dá para ver a mão do Senhor. Se você for estudar o significado de cada nome, se você for ver o quanto o Senhor operou em cada vida, não está lá descrito, mas olha só, as gerações de um foi, o Senhor multiplicou e foi. Então a gente vê até, não os nomes, né? A mão do Senhor. Bom, então vamos meditar junto aqui com os irmãos. É um pouco diferente, mas eu vou ficar em 2 textos. Vou ficar no texto que está no Evangelho de João 10 e 9 e Provérbios 31. João 10 e 9. Evangelho, tá? Porque daí tem 1 João, né? Mas não é o Evangelho. Acharam? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E Provérbios 31. No versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Essa minha versão, ela é um pouquinho só diferente, né? É NAA. É nova, Almeida atualizada. Eu gosto bem da outra. Só que como eu escrevi coisa aqui, eu tenho uma Bíblia que ela é bem assim, misericórdia. Assim, nossa, eu não li essa Bíblia. Ela é bem sujinha, marcada, rabiscada, que é aquela que a gente usa bastante, né? Tem outras que são novas, mas como eu estava lá no meu espaço que o Senhor reservou para mim, como eu estava no meu espaço e essa estava perto, comecei a escrever nessa. Pronto, essa que nem é de carregar, gente. É um negócio assim muito difícil. Olha só para você ver, não é muito legal de carregar. Ela é mais de ficar lá mesmo, por isso que ela fica no meu espaço lá, que daí eu viro para cá, viro para lá. Ela não é muito de carregar, mas eu escrevi aqui e eu sou muito assim de
fotografar aquilo que eu fiz, eu vou lembrando. Então tive que trazer essa. Bom, o que tem a ver João, a porta, com Provérbios 31, mulher virtuosa? Mulher virtuosa diz mulher que tem boas características, tem características maravilhosas. Isso daqui é um poema. Quem já passou pela escola aí, eu não sei, eu gosto muito, tem vários gêneros que a gente estuda na escola, não é gênero, negócio que tá pregando aí não, por fora, não, tô falando gêneros textuais. E dos gêneros eu gosto de conto. Poema eu não gosto, porque poema é muito assim, abstrato. É bastante emoção, mas ele coloca as emoções, ele brinca com as palavras dos poetas, e a gente fica assim meio sem entender, tem que entrar na época, ver o que queria dizer aquilo, procurar dicionário, é um negócio assim bem complexo, poema, para mim. Para algumas pessoas, poema simplesmente é maravilhoso, constrói poemas maravilhosos. Nesse caso é um poema. A gente vê no comecinho aqui de Provérbios 31, desse capítulo especificamente, o rei Lemuel, que ele não tem outro lugar na Bíblia que ele aparece. Ele só aparece aqui. Esse rei Lemuel é um rei de Massá e a mãe dele dá conselhos a ele. E esse conselho ele vai replicar aqui, ele vai falar o que a mãe dele orientou. O que ela orientou? Então, primeira coisa, essa mulher não é a irmã Sara, a irmã Benedita, a irmã Kátia, a irmã Henriqueta, a irmã... Não é nenhuma pessoa assim que é o conselho que a mãe estava dando, ela deu em forma de poema para o seu filho e ele replicou aqui. Então, são características que a mãe estava falando para o filho, procure essas características na moça que você vai escolher para ser sua esposa. Porque ele disse, olha, não vai cair, não vai ficar nos encantos das mulheres. Lá no Provérbios 31, acho que no 2, não dê às mulheres a sua força. E aí ela dá esse conselho em forma de poema. E é um poema que aqui pro português, ele não está, é um acróstico esse poema. Mas na nossa não, na nossa versão não. Porque em hebraico, o que é acróstico? É assim, quando a gente escreve assim, amor, A de abraço, M de maravilhosa, sei lá. E aí vai indo, eu sou péssima pra poema. Então, esse é um acróstico. Então, todo versículo que tem aqui é de A a Z no hebraico. Primeiro vai estar a primeira letra do hebraico. E aí tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E tem lá em Salmos também um que é um cântico que também é com esses dizeres. Esses dizeres não é o nome de alguém, não. É o nome da letra do hebraico. E aqui ele coloca de A a Z as características que ela falou assim, ela estava dando conselho para o seu filho para que ele achasse essa mulher. Então, olha só, e se ele achasse essa mulher ela excede o valor de rubis. Então, ela não é só mais cara que rubi, excede muito o valor de rubi. É maravilhoso. Aí a gente vai ver várias características dessa mulher, tem muitas características. Ela é confiável. Então você pode depositar ali o coração, pode plena confiança, não precisa ficar vasculhando gaveta, celular, nada não. É uma pessoa confiável. Por isso que a primeira característica já me despertou e já vi a porta. A porta, em João, a porta é Jesus. Ele é a porta. A porta lá, João 10 e 9. E diz que a porta, quem entrar, pode sair, e se sair, entrar e sair, vai achar pastagem. Nós vivemos numa cultura onde as mulheres são coisificadas e diz que isso é poder. Então,
crucificando as mulheres e estão dizendo que isso é empoderá-las. Eu acho a coisa mais estranha do planeta tornar um ser coisa e dizer que isso dá poder. Nosso Deus já confiou em nós tesouro inestimável. E quando Ele nos fez assim, cheio de características boas. E cada um a seu modo. E quando a gente entra por essa porta que é Jesus, e vocês podem ver que Ele colocou esse símbolo para a gente entender a função. O que a porta faz? Ela dá acesso. Ela dá acesso a um novo ambiente. Não importa o que lá fora está falando que mulher tem que ser. Mas você, quando entra para a porta que é Jesus, você tem acesso a um novo ambiente. E esse ambiente não te torna coisa, te torna filha, te torna ser. E aqui é maravilhoso isso. O Senhor, quando a gente entra, a gente tem esse acesso. Pode ver, aquela porta ali me deu acesso a esse espaço. Mas Ele limitou esse espaço com o que tem lá fora. E se eu quiser, eu não sei quem está passando na calçada no começo. Eu só posso saber se eu passar por aquela porta e olhar para aquele lado. Então a porta, ela dá acesso. Jesus dá acesso a esse processo de sermos mulheres virtuosas. Mas de fato virtuosas, filhas do Rei mesmo. Filhas do Rei Jesus, com características próprias de filha. Não é para se tornar coisa. E aí, quem aceita Jesus como Salvador, é óbvio que você pode confiar. Não é confiar para a salvação. Pode confiar para se relacionar com aquela pessoa. Ela é confiável. Se ela tem Jesus, é impossível alguém que tenha Jesus e não ser confiável, a menos que ela não conheceu Jesus de fato. Então, uma característica que é facinho, essa eu achava fácil de ter. Ela disse, não, tudo bem, a irmã pode confiar em mim, o irmão pode confiar em mim, o meu esposo pode confiar em mim. E ainda, quando eu fazia essa análise, essa reflexão, olhava para dentro, era no tempo que meu esposo não era salvo. Era um tempo que eu ainda não estava assim já, né, meio velhinha, nada, não. Era um tempo que eu era nova. Era um tempo assim que eu não era tão assim, as coisas, né, meio já com gasto de corpo, que eu tô falando, né? E ele não merecia absolutamente nada, mas ele podia confiar. Por conta dele somente? Não, por conta de Jesus. Era por conta de Jesus. Então, irmã, se você entrou por essa porta, que é Jesus, você já deu ali o start, ou seja, o play, o começo. Porque essas características de uma mulher virtuosa, ela é processo. Ela não é instantânea. Nossa, eu aceitei Jesus, já sou a mulher virtuosa. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Agora é um processo. O Senhor vai tirando os carrapichos por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum. E o Senhor vai trabalhando em nós, moldando nós para sermos a cara dele. Aí a gente vai ficando parecida com ele. E parecida com ele é o que essa mulher estava dando um conselho para o filho dele. Arruma uma mulher assim. Irmãs, mas Débora, tem coisa aí que ela faz que é tão difícil. A mulher, olha, não cansa. Ela trabalha. Vocês viram que ela trabalha? Como que pode, né? Lá no Antigo Testamento, as mulheres, a gente tem essa ideia, as mulheres não trabalhavam. Irmãs, as mulheres trabalhavam. Elas não trabalhavam para remuneração. Elas não trabalhavam assim, como a gente diz, fora. Mas ela só, não sei se as irmãs lembram da irmã Lídia, né? Ela era vendedora de púrpura.
Então, olha só, as mulheres tinham muitos afazeres no seu dia a dia. Era muito trabalho. E o trabalho, assim, alguns esposos, eles viajavam. Eles iam negociar longe, ou eles iam para a guerra. Tudo ficava com a esposa. Irmãos, não tinha arroz lá para comprar no supermercado. Ela não podia, não, acho que eu vou comprar, sei, um quilinho de arroz, acabou aqui, lá. Não, irmão, não era assim. Ela ia ter que plantar, ia ter que esperar, ia ter que colher. O marido estava lá, ela ia esperar. Nossa, meu marido veio a tempo da colheita, não está aqui. Eu vou esperar porque eu sou mulher no trabalho. Não, elas trabalhavam. E a gente vê essa mulher aqui, como ela trabalhava. Ela até negociava. Ela negociava uma vinha, ela viu uma terra e plantou nessa terra. É óbvio que ela não era uma mulher assim, essa aqui que ele estava dando dica, porque ela estava dando dica para o rei, né? O filho dela era rei, então era uma mulher que saiba liderar. Então ela ia ter serva, essa mulher aqui tinha serva. Ah, mas e a pobrezinha? Ela também tinha que liderar. Ela não tinha servas. Mas a gente precisa liderar. Como a irmã que me antecedeu aqui, ela falou. A gente tem que fazer a gestão do tempo. A gente tem que ver o que vai fazer. O filho vai na escola, o outro vai... A gente também tem que liderar a nossa casa. E hoje, principalmente hoje, com essa psicologia positiva, eu gosto muito da psicologia positiva, mas ela trouxe algumas coisas também para educação. A educação tem que ser aquela positiva. Como que é isso? Filhinho, o que você quer? Irmãs, isso é esmagar a criança. A criança acabou de nascer, ela não tem maturidade nenhuma para liderar. Liderança é para quem tem maturidade. Ela não sabe se o A ou B é bom ou ruim para ela não sabe. Isso é errado, irmãos, a gente fazer isso com as crianças. Então, ela tem que saber liderar a sua casa. Você sabia que o ser humano, se não tiver assim, 3 pessoas juntas e tem que fazer alguma tarefa, se ninguém encabeçar a liderança, não sai nada. Não sai nada. 3 pessoas juntas, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar a igreja. Aí, vamos limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. Se um vamos falar, você vai aqui, eu lavo o banheiro e a outra limpa ali fora, pode ser? Pronto, acabou. Fica tudo assim, nossa, onde que a gente vai? Aí vem, todos vão varrer aqui o altar. Aí fica varrendo aí, conversando, passando. Aí depois vai, e ficou o banheiro. Alguém se expõe. Vem 3. Fala assim, vamos fazer o seguinte, você limpa a parte externa, lava as portas, lava a janela, eu lavo os banheiros, lavo tudo que for para trás, você varre aqui, passa pano. Se não tiver liderança, nada sai. Por isso que o Senhor que criou isso. Por isso que o Senhor colocou liderança sobre nós. Para as coisas saírem, não é porque ela é mais importante. O líder, então, é o mais importante. É quem o Senhor olha primeiro. Não. Mas é aquele que precisa. Então, na nossa casa, mesmo que a gente não tenha as pessoas trabalhando para nós precisamos liderar os nossos filhos. E não é tarefa fácil. Porque cada um é cada um. Cada filho é um jeito. E como que eu vou ter? Como que eu vou conseguir isso? Passando pela porta. Quando você passa pela porta, você tem acesso a tudo isso. As bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais estão todas as nossas disposições. O Senhor que fez os seus filhos. Foi o Senhor que fez os meus filhos. Então Ele sabe como a gente pode liderá-los. E naqueles momentos mais difíceis, sabe o que a gente faz? A gente ora. Sabe nos momentos de alegria, sabe o que a gente faz? A gente ora. Sabe naqueles momentos assim que a gente não tem... A gente ora. Porque a gente tem que saber orientar tanto na dificuldade como quando está tudo bem. Porque a gente, quando está tudo bem, a gente descansa. Não é para descansar, é para orar. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Eu, certa feita, eu descansei. Nossa, tá dando tudo certinho. Os meus filhos todos servem ao Senhor. Que maravilha. Recebi um telefonema.
Nesse telefone ela falava assim, tal, vem aqui, tá, a escola. Nunca recebi telefonema de escola para os meus filhos depois da conversão do meu esposo. Antes eu recebi um só. Um telefonema bem esquisito, mas enfim. E eu fiquei abismada, irmãos, com o que eu ouvi. Foi? Que isso? Tomei aquele choque. Irmãos, mas as mulheres virtuosas que entraram pela porta não pode descansar, tem que ficar ligadinho na porta e liderar. Confiável, que tenha liderança. Não tem medo quando o inverno chega, porque todos já está tudo preparado, o cobertor ela já teceu. Então, quando eu cheguei de frente, eu tomei aquele susto assim daquela situação. Aí eu lembrei, não, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Peraí, então, tá tudo arrumado. Só que eu tomei primeiro aquele choque. Quando eu entrei no carro para ir embora, depois do que eu tinha ouvido, eu comecei a orar. Falei, Senhor, mas será que eu descansei? Eu não orei tanto? Não, meu Deus, eu comecei a pensar. Realmente eu não tinha orado o suficiente. Não orava, Senhor, abençoa a minha casa, mas não falava o nome de cada filho. Senhor, alinha o coração dele contigo. A gente tem que orar, irmãs. Nós temos acesso, mas esse acesso às bênçãos espirituais é para a gente buscar. Elas estão lá, mas a gente tem que buscar e orar e falar o nome de cada um dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos governantes. Às vezes a gente ora muito genérico, Senhor, abençoa a mulher virtuosa. Ora de acordo, um por um. Ela toma conta dos filhos, ela faz todo o preparo, fala como que cada serva vai desempenhar o seu papel, porque a gente vê o segredo dela no final aqui, do jeito que a mulher estava dando o conselho aqui. A gente vai ver o segredo dela no final. E essa mulher tinha que ter passado pela porta. Se ela não passar, não tem como existir uma mulher dessa. E eu orando ao Senhor, querendo muito, olha como a guerra é dentro de nós, querendo muito pegar o rostinho dela, esfregar no asfalto. Como que crente tem essas vontades? Mas essa vontade sim veio e passa, viu? Porque a gente guerreia contra essa vontade. E eu ali guerreando mesmo, falei, Senhor, não, é isso que Satanás quer. Mas aí também tem aquela parte lá. Sabe aquelas mães que não querem um enfrentamento? Eu não posso, não posso esfregar a cara do meu filho no asfalto quando ele faz coisa errada. Então deixa. Não, a gente tem que corrigir. Porque se não corrigir, vai dar ruim. Mas corrigir que jeito? Aí entra o Senhor. A gente acessou a porta. A gente tem as bênçãos lá dentro. E a gente começa a falar com o Senhor. E eu falei com o Senhor e o Senhor me deu uma palavra. Quando chegou em casa, eu já estava com outro semblante. Sentamos, eu orei, li a palavra. E quando eu li a palavra, eu falei, o que você acha? Conta pra mim, o que você acha do que você fez? Está certo? Está errado? O que você acha? Bem assim, nessa calma, porque eu não sou calma. Mas era por conta do Senhor. E aí ela entendeu o que ela tinha feito, o tamanho da gravidade. E ela começou a chorar. Pra mim agora não tem mais jeito, né? Eu falei, mas espera aí, vamos ler aqui a palavra. Um diz assim, assim, eu li o Salmo 1. Um diz assim, assim, assim. O segredo tá aqui. Tá viva ou tá morta? Ah, tá viva? Então tem jeito. Morto já não tem mais jeito. Mas tá vivo, tem jeito. E aí houve uma mudança de postura aqui na mente. Eu podia muito bem bater, né? Não podia não, irmã dela, não pode bater nos filhos mais. Esses meus filhos, eu uso depois da conversão do meu marido, não apanharam, gente. Os primeiros apanharam bastante. Não apanharam, mas apanharam.
Não apanharam, mas apanharam, porque era Bíblia em cima, né? Mas assim, tudo orando bastante. Aí ela entendeu certinho, só que teve, lógico, uma punição. Não é só a Bíblia, né? Teve uma punição. O celular ficou comigo, né? Umas coisas assim. Então tem que ter alguma coisinha, né? E graças a Deus entendeu plenamente o que o Senhor queria para o coração dela. A gravidade, não precisa contar, porque daí não é minha história, é a história dela. Quando vocês encontrarem, daí vai olhar assim diferente, né? É a história dela, ela está construindo a história dela com o Senhor, com a orientação de quem? Mulher virtuosa. A mulher, para ser virtuosa, é aquela que entrega os seus caminhos ao Senhor. Entra pela porta e tem acesso. E depois, o que a porta também promove para nós, irmãos? A porta promove para nós segurança. Ela nos guarda, nos protege. Se não houvesse porta nessa igreja, deixasse tudo aberto, será que no Brasil ainda, será que você ia achar um ventilador, uma televisãozinha aqui dentro para a gente ver ser projetado? Será que ia ficar o som aí? Imagine a porta que é o Senhor Jesus. Ele nos guarda, irmãos, e Ele nos orienta em tudo. O Senhor guarda. Sabe por que Ele nos guarda? Porque Ele nos ama. Então, eu fui entender que em Provérbios é tudo um processo. Que ele começa no momento que a gente aceita Jesus. A gente se torna uma pessoa confiável. Como diz assim, o coração do marido fica tranquilo, porque você sabe o seu valor. Aí quando a gente sabe o nosso valor, qual é o nosso valor? Filha do rei. Ser filha de Jesus. Pronto. O nosso marido pode confiar, porque agora eu não tô assim, ó, só vou agir certinho, bonitinho, se ele colaborar. Se ele não colaborar, eu não vou agir certinho. Vou dar o troco. Falou grosso comigo, eu falo também. Não, mas porque eu tive acesso a Jesus, meu dono é Jesus, eu agora vou ficar parecida com Jesus. Naquele momento que todas nós temos de dar aquela resposta bem... Aí a gente fala, Senhor, me ajuda aqui. Umas mais que as outras já são mais caladas, outras já são mais... Eu sou falante, eu falo muito. E eu fui observando que no começo da minha conversão, eu não conseguia ficar quietinha. Até um pastor, olha só o que eu fiz um pastor fazer. Ele me dando conselho, olha, irmã, para você ganhar o seu marido para Jesus, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Foi falando, dando conselhando. Eu falei, Então, quando ele chegar lá, embriagado, drogado, você põe a comida assim na frente dele, que ele vai estar com fome, faz aquela comidinha gostosa, deixa a casa agradável, ambiente limpinho, faz assim, 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 olha que você vai ganhar pelas suas ações. E eu falei assim, tudo isso? Porque eu nunca gostei, assim, não era boa dona de casa, né? Não era mesmo. Por isso que eu vi provérbio, eu falava assim, meu Deus, provérbio 31, acho que eu tô fora dessa palavra aí. Não era boa dona de casa. E aí eu falava assim, não, mas tem que fazer tudo isso? Tem que fazer. Então ele vai morrer, vai pro inferno. O pastor não esperava essa resposta. Ele me deu uma bibliada na cabeça. Você acredita? Ele fez assim, meu Deus, você não tem jeito. Ele foi meio automático assim. Eu olhei assim, eita. Meu Deus, eu acho que ele vai morrer. E eu fui embora. Mas você sabe que quem tem Jesus, o Espírito Santo de Deus, não deixa do jeito que a gente é, só se a gente quiser. Se a gente não quiser, conversa com Deus, a gente não quiser o Espírito Santo nos guiando, a gente vai ficar do mesmo jeito que a gente aceitou Jesus, sem nenhuma mudança, não vai entrar para ser mulher virtuosa de jeito nenhum. E eu comecei a orar, falei assim, Senhor, eu não gosto de limpar a casa. Eu não gosto de casa suja. Olha que situação. Eu não gosto de bagunça, não gosto de casa suja, mas também não gosto de limpar.
E agora, que situação nós vamos ficar? Eu não gosto de fazer comida, não gosto de passar roupa, não gosto de lavar. E eu conversando, irmãos, olha que a oração faz pra gente. E eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu não quero mais essa casa desse jeito. Suja, eu não aguento, eu quero mudar daqui. Não cabe mais eu aqui, eu não quero. Mas não era sujeira, assim, né? Estrondosa, não, porque de vez em quando passava uma vassoura comigo. Mas era horrível. Eu tô em casa e orando. Eu fui para oração, mas oração é ação, né? Eu achei que a oração, pronto, varinha mágica, ia tudo ficar limpinho. Aí eu tô lá orando, Senhor, fala comigo. O Senhor foi falando comigo, ministrando meu coração, me dando coragem. Coisa difícil era para mim. E não é porque eu não sabia, não, porque eu fui muito bem ensinada. Minha tia ensinou exatamente como limpar uma casa, como lavar uma roupa, como fazer uma comida. Porque minha mãe morreu, eu tinha 7 anos. E ela me ensinou certinho, eu que não queria fazer. Está escrito aqui, a mulher virtuosa, ela não tem preguiça. E eu fiquei ali, o Senhor foi ministrando meu coração, né? A vassourinha foi grudando na minha mão. Daí eu dobrando uma roupa, lavando, dizer que gostava, não. Mas foi, né? Mas não ficava bonito. Tudo limpinho, tudo no seu lugar, mas não ficava bonito. De jeito nenhum. Eu orei, Senhor, não tá bonito aqui. Não tá. Aí eu não sei como que faz deixar bonito isso aqui. E orando. E o Senhor preparou um dia uma irmã. Olha como as irmãs são importantes na vida do outro. Semeia mesmo. Ela foi na minha casa e ela falou assim, Débora, eu posso fazer uma faxina aqui? E já não estava encardido não, tá, irmã? Mas ela falou, posso fazer uma faxina aqui? Eu falei, fica à vontade. Ela falou, então você pode sair, por favor? Mas é agora que eu não ia nem precisar ajudar. Mas é agora. Saí mesmo. Saí. E sei, não lembro mais para onde que eu fui. Eu não lembro exatamente para onde que eu fui. Eu saí. Ela falou, você vem lá pelas 6. Eu falei, tá bom. E isso era de manhãzinha, umas 7 horas da manhã. Eu tive essa surpresa. Irmãs, quando eu cheguei na minha casa, eu não queria entrar. Eu pus o pé assim para trás e falei assim, não é a minha casa. Ela achou que eu estava brincando. Meu filho chegou do serviço, o Denner, ele começou a chorar, falou assim, eu não vou entrar. E a irmã ficou sem jeito. Ela falou assim, como assim? Irmãs, parecia coisa de revista. A minha casa era muito, ela é ainda, que eu moro em outra agora. Mas aquela casa era muito simples, ela tinha 4 cômodos. Mas era simples mesmo. Eu não sei o que aquela mulher fez. Ela não só limpou, ela deixou parecendo de revista. Ela ligou para uma irmã, ela ligou para outra, ela ligou para outra. Eu não tinha lençol. Eu tinha um só. Eu tirava, lavava e punha de novo. No coxa eu não tinha mesmo. Não tinha coxa. Tinha um cobertor, mas não tinha coxa. Eu não tinha aqueles negócios, aqueles paninhos que põe para enfeitar. Não tinha nada. Ela ligou para umas 5 irmãs e começou a brotar coisa lá. Tinha toalha no banheiro, dobradinho, enroladinho de canudinho. Sabe aquelas coisas? É revista, irmã. Eu tô falando. Mas era a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu entrei e falei assim, o que é isso? Quando você entra para a porta, até isso Deus te dá acesso, coisas pequenas, coisas que você não sabe fazer, alguém vai te ensinar. Mas não, vai ser uma varinha mágica. Aquele dia foi, mas primeiro eu tive que arrebentar, assim, gastar as mangas e fazer. Aí quando o senhor viu, não, ela quer, então agora eu vou mostrar um modelo para ela. E aí ele mostrou, uma irmã simples, da nossa igreja mesmo. Ele nem usou de longe, foi da nossa igreja mesmo. Ela foi lá, ela deixou uma coisa que
Não sei fazer até hoje, que eu também não pedi para ela me ensinar. Mas, assim, o jeito que ela deixou o cobertor em cima da cama, era coisa assim de hotel. Cada detalhe, eu entrava assim, eu ficava assim, Senhor, se eu estou na minha casa mesmo, eu chorava, ela não entendia, mas eu tinha orado. Senhor, eu queria, não sei, eu sei limpar, mas não sei deixar bonito. Ficou lindo o que o Senhor fez. Então, sabe, essa mulher tem que ser, às vezes você olha essa lista e fala assim, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você pode pedir. Ele vai te dar acesso a cada coisa que você não tem. Sabe, essas virtudes. Mas eu ainda não consigo controlar tal coisa. Eu ainda não sei tal coisa. O Senhor vai ensinar. O Senhor ensinou eu ser trabalhadeira. O Senhor ensina qualquer coisa para você. Pensa num ser encostado, folgado, preguiçoso. Se Ele ensinou eu, irmãs, não tem quem Ele não possa ensinar. É milagre, milagre, milagre. É milagre. Sabe o que eu falava pro Senhor? Senhor, olha, cura de AIDS eu ser boa dona de casa. É desse nível eu falava pra ele. Eu não sou excelente dona de casa. Não sou. Mas Ele me tornou um ser trabalhador, ativo. Eu trabalho. Eu acho assim interessante. Irmãs, foi 30 e tantos anos sem trabalhar. Não era pouquinho, não. 30 e tantos anos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não, quando você deixa Ele entrar, Ele faz milagre. Milagre. E então eu comecei, Senhor, meu Deus, eu não gosto muito dessa situação, como é que eu faço? O Senhor me deu o serviço. O Senhor me deu o emprego. Eu, ser encostado, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito. Eu estava orando. Eu já tinha trabalhado, eu já limpava a casa, já fazia comida, já lavava a roupa, eu já dobrava, já fazia todas essas coisas, ó, com a força do Senhor. Mulher virtuosa. Confiável era fácil, eu já era mesmo. Porque o Senhor foi a primeira coisa que Ele fez em mim, foi isso. Faltava essas outras coisas da mulher virtuosa. De ser uma boa dona de casa, de trabalhar em prol da sua família, de trabalhar em prol do necessitado, de estender a mão para o necessitado. E eu tô lá, Senhor, eu tô com vontade de abençoar a sua obra. Capaz, eu tinha vontade de abençoar a obra, imagina. Egoísta. Gente que é preguiçoso é egoísta, irmão. E quer tudo assim, servido. Quer assim, deitar na rede e esperar a aguinha de coco chegar. E eu era assim, que eu fui criado por vó. Então, minha avó fazia tudo e eu só fazia nada. E aí eu achei que a vida era assim. E eu quem é que colocou isso no meu coração? Deus. Deus que colocou no meu coração. Não, você tem que semear na vida do outro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada. Os irmãos que semeiam na minha vida. Meu esposo tinha acabado de sair das drogas, e foi assim que ele acabou de sair das drogas, ficou desempregado. E aí os irmãos, e com câncer. Ainda foi a favor de ter câncer. Aí, né? E com câncer. Ele teve que fazer cirurgia, tudo. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu com vontade de semear na vida do outro. Você acredita que eu comecei a fazer bolo? Irmão, olha só como que Deus faz. Eu vendia bolo para arrecadar o dinheiro, não para minha casa, para dar para a missão. Irmãos, o que Deus fez foi coisa linda. O Senhor fez foi coisa linda e transformou totalmente meu esposo. Ele curou meu esposo. Ele curou do câncer. Deus fez coisa linda. Ele falou assim, bom, agora só falta arrumar um serviço para essa mulher ver, né? Que ela trabalha. Que ela dá para trabalhar. E aí, eu orando ao Senhor,
Minha casa, por conta dele estar com câncer, ele ficou parado. Meu marido não, é o contrário. Mesmo quando ele era drogado, ele sempre foi trabalhador. Ama trabalhar. Eu ainda não entendi isso. Eu não amo o trabalho, mas eu ainda não entendi. Ele não, ele ama. Se ele ficar, nossa, ele não consegue ficar parado. Ele ama trabalhar. E aí, o senhor, lá naquela situação, e eu descobri que ele não tinha pagado o imposto da casa. Não era pouco tempo não, há muito tempo. E chegou uma cartinha lá dizendo que ia para leilão. Ia correr os trâmites, não ia para leilão no outro dia, ia até os trâmites. Comecei a orar. Falei, Jesus, e agora? Jesus, e agora? Jesus, tem misericórdia. Eu tô triste. Todo dia eu orava, eu estou triste. Todo dia. Depois eu orava por tudo. Aí eu orava por esse, por aquele. Senhor abençoe. Aí eu começava a oração assim. Parecia reza. É porque tudo do mesmo jeito, né? Caminhando para lá. Senhor meu Deus, bem assim. Senhor meu Deus, meu Pai. No nome de Jesus. Eu entro na sua presença. Agora só quero declarar que eu estou triste. Era todo dia. Aí cheguei um dia na igreja, um pastor veio de Pernambuco pregar lá na igreja. E ele falou, estava lá no meio da pregação, falando sobre Abraão, entrega e tal. Ele parou, olhou assim para mim, desceu, pôs a mão, falou assim, abre a mão, irmã. Eu abri, receba a providência. Eu, tá bom? E o Senhor mandou dizer para você, não ore mais, eu tô triste, que ele não aguenta mais essa oração. Ele não aguenta mais essa oração. Certo? Porque o Senhor fez você como astro que brilha em noite escura. E eu sabia aquela palavra. Eu sabia o que era aquilo. Ninguém sabia, mas eu sabia o que era aquilo. Quando o meu esposo, quando era jovem, tinha 20 e poucos anos, meu esposo foi preso, eu desfiei, não quis saber mais de vir para a igreja, eu ia para os bailes todos, dançava, e eu levava sempre uma cunhada, arrastava uma cunhada comigo, para ela ver que eu não estava traindo o irmão dela, né? Aí eu arrastava o cunhado, eu ia só para dançar, e era na época da boquinha de garrafa, as coisas assim, era a época do Tchan. Eu até ganhava concurso. Não, irmãs, não imagina eu gorda assim, eu era magra. A mente fica meio bagunçada se a gente começar a imaginar isso. Então, aí eu ia, e eu tava num desse, que era virada de ano, eu paguei R$100 para entrar. Irmãos, pagar R$100 era como se fosse 1.000 hoje. Mas eu tinha recebido a herança da minha mãe. E aí eu dei esse R$1.000 para mim e para minha cunhada. Entramos lá. Minha cunhada falava com ninguém, não dançava, não sei nem porque ela ia. Ela não era de conversar. E eu dançando, acabou aquela primeira rodada, depois passa uma lenta, depois tem outra rodada, depois passa outra lenta, né? E é assim. E eu não queria dançar lenta, porque lenta não prestava, não, para mulher casada não prestava. Aí eu falava assim, não, agora vamos tomar o ar. Só que eu queria conversar, porque sabia que se eu ficasse parado, o Espírito Santo ia ficar me incomodando. Mas naquela hora eu levei a cunhada errada, eu levei a cunhada que não falava. Aí saímos de lá e o senhor não fala. Eu, não sei o que, você viu, tal. Desisti de conversar. Aí, tô quietinha, fez aquele silêncio na minha mente. Aí eu ouvi aquela voz. Vem para fora, tinha um alpendre lá. Do lado de fora, vem para fora. Aí eu segui a voz, meio assim, vamos ali fora, vamos. Segui, olhei, cheguei lá fora, tava uma noite bem pretinha, escura, e muitas estrelas, a coisa mais linda na virada do ano. Por isso que era caro o baile, que era de virada do ano. Aquela coisa mais linda. Aí ele falou assim, eu não te fiz para ser palhaço desse poço. Eu te fiz para ser astro que brilha em noite escura. Saia desse lugar, ele não é seu. Irmãs, eu estava lá 1h20. Eu larguei aquele lugar. Falei, vamos embora. Ela falou, vamos. E saí.
Nunca mais voltei, nunca mais tive vontade de voltar. Aquela doce voz me convenceu totalmente de que aquilo não era para mim, não era meu lugar. Eu voltei para o Senhor e nunca mais saí. Tenho prazer de servir o Senhor, porque eu passei pela porta, ela deu acesso às bênçãos espirituais, ela deu o start para o processo de ser mulher virtuosa. E naquele dia que eu recebi aquela palavra, quando ele falou, e eu não te fiz, e eu te fiz para ser astro que brilha em noite escura. Eu sabia que era só o Senhor que sabia, ninguém tinha ouvido aquela voz, só eu ouvi. Como ele estava falando aquilo de novo? E eu fui embora confiando. E aí quando eu cheguei em casa, estava estudando, eu gosto muito de estudar, estava estudando, eu vi um negócio lá com os processos seletivos para Tremembé. Aí o meu filho falou assim, mãe, por que você não faz? Aí eu falei, não tem nada para mim aqui, só tem professor, ADI, sei que lá, eu não tenho nada disso. Mas você não fez magistério? Em 1994 que eu terminei, não tinha nem lei de diretrizes e básicas, foi em 1996. Acha mesmo? Mãe, mas vai que pode. Eu olhei pro dia, eu falei, meu filho, mas eu não sei nem o que é dar aula. Eu falei, mãe, ué, o que olhei o salário lá. Eita, eu nem nunca tinha visto um dinheiro daquele. 1.800. Irmãos, é lá, né? 1.800. Eu falei assim, eu nunca tinha visto 1.000 na minha mão, assim, inteirinho, 1.000. Nunca tinha visto. Eu falei, o quê? Acho que eu vou fazer, salarinho é legal, acho que dá pra pagar o imposto, pensei comigo, né? Acho que essa é a providência aí. Irmãos, aí tinha um mês só. Aí eu queria estudar. Aí eu falei, como que vai estudar? Eu abri o edital, tinha mais de sei lá quantas coisas que tinha para estudar, era uma lista enorme assim. De português, acho que era tudo na face da terra. Matemática, tudo. E aí tudo, eu olhava assim, meu Senhor, eu não vou conseguir seguir tudo isso. Em 30 dias ele falou assim, descanse, sou eu trabalhando. Não deu, irmãos, eu não aconselho isso, você tem que estudar, viu? Mas aquilo lá tinha que ser milagre, porque eu não ia ter tempo para estudar, eu vi na última hora. E o milagre de eu ter feito aquilo ali foi porque meu filho falou que ia pagar a inscrição. Meu filho não dava nem oi, nem tchau pra gente vir abrir a mão. Ele não dava não. Aí eu falei assim, então é Deus por ensino. Fiz. Passei em 40. Ia pegar 120 pessoas, passei em 40. Eu falei, como é que eu passei? Não sei. A mão de Deus. Fui para dar aula. Entrei na classe, os alunos me ensinaram a dar aula, que eu não sabia nada de dar aula. Sabia todo o conteúdo, mas não sabia dar aula. Aí eles falaram assim, professor, mas a senhora não coloca rotina? Eu falei assim, não, se vocês querem rotina, amanhã eu coloco rotina. Chegava em casa e ia ver o que é esse tal de rotina. Aí eu disse, professora, você não vai fazer mapa de sala? Mapa de sala? Aqui não vai ter mapa de sala, não, porque eu não gosto muito desse negócio de mapa de sala, não. Eu não sabia nem o que era mapa de sala, fui estudar o que era mapa de sala. Ah, professor, por que você escreve no meio da lousa, depois vai pra lá, nós ficamos perdidos. A gente fica tudo perdido. Eu falei assim, Senhor, e agora? Tem que escrever de um lado para o outro? Como que é o negócio? Aí fui assistindo a pessoa dando aula, sabe, assistindo assim. Eu vi, eles começavam assim, faziam um risco, depois ia para outra parte. Eu não sou bagunceira. Eu fazia um risco aqui no meio. Ó, vocês vêm aqui, depois você vem aqui, depois você vem aqui, depois aqui. Nesse cantinho aqui tá o quarto. Coitada das crianças, ficava assim. Aonde é depois? Aonde? Fui aprendendo tudo com o Senhor. Mulher virtuosa. Quem achará? Vai achar se você tem Jesus. Ele vai fazendo processo, até o preguiçoso se torna trabalhador. Hoje eu posso dizer que sou trabalhadora. Olha que maravilha, irmãos. Se Deus fez isso, então o que ele não pode fazer na sua vida? Não tem, irmãos. Não tem. Ela, sabe essa mulher que eu marquei, que ela não tem medo de inverno, não. Ela não teme a neve. Olha só, aqui é neve, aqui no Brasil nem a gente não vê neve só no sul, né? Eu não fui pra lá, então nem vi neve, só vejo pela televisão. Inverno é tempo difícil,
Inverno é tempo que não dá para plantar, não dá para colher. Ela não teme esse tempo. E nós estamos guardados em Jesus. Não precisamos temer também. Eu já estou passando no meu horário. E eu vou falar para você uma última experiência. Última experiência. Eu estava em casa. Chegou o inverno. Aí, meu esposo já era salvo e etc. Era tempo de Covid. E mais pra frente da minha casa, tinha uma chácara onde eles faziam festa. E denunciaram aquele lugar. Denunciaram, e quem denunciou foi uma mulher. Então, o dono de lá achou que quem tinha denunciado, a casa mais próxima era a minha. Então ele achou que quem tinha denunciado era eu. E porque um tempo anterior, meu marido falou com ele, falou assim, você pode baixar aquele som lá, porque meu filho, ele entra 4 horas, sai 4 horas de casa para trabalhar, ele não consegue dormir. Então aí, juntou o tipo um teco, mulher, próximo, o homem já reclamou, então deve ser lá mesmo. E esse rapaz foi lá e pegou um braço do meu marido, chegamos da escola dominical, meu marido nada de entrar, eu achando esquisito, ele grudou no braço do meu marido, ele estava dentro do carro, e falou assim, olha, escuta aqui, eu vou fazer a festa sábado que vem, se você denunciar de novo, eu venho aqui, mas não vai ficar nada em pé nesse lugar aqui, eu vou arrebentar tudo. Aí meu marido puxou o braço e falou assim, eu não sei do que você está falando, eu não denunciei nada, mas a sua mulher denunciou, a minha mulher não denunciou, tenho certeza, não aconteceu isso. E ele falou assim, eu tô te avisando, mas como não tinha sido eu, né, vai lá saber quem que denunciou, ia denunciar de novo. Aí eu tô lá e o meu marido entrou assim, meio assim estranho, falei, o que foi? Ele falou, aconteceu assim. Eu falei, tá bom. Não fui eu, viu? Aí ele falou assim, não, eu sei que não foi você. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Eu orei. E chegou o sábado. E ele, então, foi fazer a festa dele lá, né? E o meu marido não conseguia dormir. Eu falei, por que você não dorme? Parou, mas encheu de polícia aquele lugar. Parou a festa. Encheu de polícia, ele falou assim, agora? E agora? Porque o velho homem dele, ele tinha como resolver do jeito do velho homem. Ele falou, e agora? No Senhor a gente não pode fazer certas coisas. E agora? Aí eu falei assim, agora nada, aqui não entra nada. E só vai entrar aqui se Deus deixar, porque nós estamos merecendo apanhada, e Deus sabe por quê. Quer ver? Levantei e falei assim, Senhor, põe a aqui, ali, ó. Qualquer circunstância que passar essa porta, Senhor, dá um jeito. Até hoje. Isso já faz 4 anos, nunca. Ninguém foi lá destruir nem nada. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas para isso você tem que passar pela porta. Todos esses feitos dessa mulher, que ela estava dando conselho pro filho dela para arrumar, você pode ter. Em Cristo, você vai olhando, é processo, não é do dia para a noite. Em Cristo você pode ter todas essas qualificações. Você vai começar com o que você acha mais difícil, entrega isso para o Senhor. Eu acho difícil, eu ainda não sou nem confiável, irmã Bela. Porque contou pra mim, população de Tremembé, no outro dia já sabe. Puxa, nem confiável? Então não tem. Tem jeito, vai pra Jesus. Tem jeito. Irmã Débora, eu tô também igual a senhora, eu não sou muito boa dona de casa, não. Vai pro joelho passando, tá? Vai gemendo mesmo. Tá que assim? Vai gemendo mesmo. Senhor, me ajuda. Como que faz? Como que vai mais rápido? O que faz mais... E aí devagarzinho você vê, você já terminou. Mas vai pedindo para Jesus. Senhor, quando chega o inverno na minha casa, eu desespero, eu arranco o cabelo.
Não faça isso. Você tem um Deus que tudo pode. Entra pela porta. Clama, Ele é sua proteção. O inverno passa, irmãos. O inverno passa. O inverno passa só na minha casa, não. Na sua também, se tem Jesus, o inverno passa lá. Você passa dando glória e passa. Vem a outra estação. Olha que maravilha. Mas se eu fosse contar o que o Senhor já fez. Eu já tive arma na minha cabeça. Meu marido era um terror. O Senhor salvou. O Senhor transformou. O Senhor fez coisa grande, irmãos. Hoje, sabe, Ele não deixava eu estudar de jeito nenhum. Era uma tribulação. Eu sempre gostei de estudar. Ele não deixava eu estudar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não deixava. Eu falei, também não vou ficar arrumando encrenca. Eu sou servo do Deus vivo, vou ficar brigando por causa de coisa daqui da terra. Não, deixa esse negócio pra lá. Fui no culto, a irmã falou assim, sabe aquilo que você falou que não é Deus que quer, deixa esse negócio pra lá, pois Ele te dá hoje. E para você saber que é Ele que vai te dar, Ele vai mandar um nível na sua casa em 21 dias. Eu não tinha nem que comer direito, imagina, eu ainda não tinha nem entrado nesse negócio de dar aula. E pois passou 21 dias, dentro da minha casa estava entrando uma máquina de lavar frontal. Sabe aquele negócio assim, rodando assim? Coisa chique, irmã, aquele negócio não junta pelinho, aquele negócio é muito bom, aquele lá lava de verdade. Foi um milagre. Um milagre. Eu falei, então eu vou estudar. Que faculdade que eu vou estudar que eu não tenho nem dinheiro? Teologia. Teologia? Mas eu já estudei teologia na igreja. 4 anos. Teologia. Fui estudar na Unifunvic. Ganhei a bolsa, era grátis. Eles dão grátis mesmo. Mas é lá do outro lado do planeta. E foi como que eu chego lá. Deus deu dinheiro da gasolina. Uma irmã falou, eu vou abençoar a sua vida. Ó, CMA, eu vou abençoar a sua vida. E foi por isso que eu consegui dar aula. Olha só, Deus deu essa faculdade. Por essa faculdade eu já fiz pedagogia em 6 meses. Por essa faculdade eu já fiz 5 pós-graduação. Por conta dessa faculdade, que é desprezada, estudar coisas sobre Deus. Ai, coisa. Não despreze as coisas de Deus. Irmãs, eu não sei se eu consegui passar para vocês o que o Espírito Santo passou para mim. Mas eu tenho certeza que Ele vai completar aí você. E tudo que tiver em falta na sua vida para você ter as virtudes de uma mulher que excede o valor de rubi, creia, o Senhor pode dar. Só que é processo. Mas Ele pode te dar. E eu continuo dizendo para vocês, não desanime. Eu ainda estou no processo, ainda tem algumas coisinhas aqui que ainda faltam. Mas eu creio que eu vou alcançar. Nós temos tudo, porque somos filhas do Rei. Eu agradeço a oportunidade, perdão de passar da hora, eu falo demais. Amém.